da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de hoje, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos então dar essa continuidade a partir do tópico Novas Técnicas de Construção. O nosso livro vai estar então aí a partir da página 159, ok? Então, pessoal, antes da chegada dos portugueses em 1500, ou mesmo depois da chegada dos portugueses, os indígenas, ou seja, os nativos brasileiros, eles viviam em ocas. Essas eram geralmente as suas casas, os seus abrigos, como vocês podem ver na imagem. Geralmente essas ocas, abrigos indígenas, eram construídas, com troncos e aí eram cobertas, de palha ou com folhas. Mas geralmente também tinham as famosas malocas, onde ali viviam vários indígenas. Então, quando nessa habitação viviam várias famílias, aí já não era mais oca, que era uma construção menor, passava a ser maloca, que já era uma construção maior para abrigar esse enorme número de indígenas lá dentro, tá bom? E aí, quando os portugueses chegaram e passaram a morar no Brasil, isso aí a partir de 1530, as suas primeiras construções, elas então eram feitas a partir de uma técnica conhecida como a técnica de taipa ou técnica pau a pique, que consiste em quê, pessoal? Construir a casa de madeira e revestir, tá certo? Essas madeiras com argila, como vocês podem ver na imagem de baixo. Então, eles construíam toda a casa, tá certo? As paredes de madeira e aí depois revestiam com argila, tá certo? E aí, a gente, na página 160, tem esse tópico, os primeiros povoados. Ou seja, pessoal, quando os portugueses aqui chegaram, eles então iniciaram a exploração do pau-brasil e a partir de 1530, eles vieram para morar, explorar e, consequentemente, dando início à exploração ou produção do açúcar. E aí, essa produção do açúcar era principalmente no litoral brasileiro, principalmente do Nordeste. E aí, então, é por isso que nós vamos ver inicialmente uma ocupação portuguesa no litoral. Então, nós podemos dizer que as primeiras vilas e cidades, por eles chegarem e ocuparem o litoral, vai ser então a partir desse ponto, do litoral. Então, as primeiras vilas e cidades brasileiras, sim, nasceram no litoral. E nós podemos dizer que a primeira vila fundada pelos portugueses no Brasil fica ali próximo onde hoje é a cidade de São Paulo, ou seja, fica ali em torno de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, ou seja, São Vicente. Vocês veem aí a imagem do lado de hoje, a cidade de São Vicente, mas antes a vila de São Vicente, que foi então a primeira vila fundada pelos portugueses no litoral de hoje, o estado de São Paulo, tá certo? E aí, do lado de São Vicente, colado a São Vicente, tem a cidade de Santos, que também foi uma outra importante vila que os portugueses fundaram. Também tem Porto Seguro, Olinda. Então, aí são alguns exemplos de vilas e depois cidades que surgiram no Brasil, fundadas pelos portugueses e ficavam no litoral. Mas, nesse mesmo período em que os portugueses chegaram e fundaram algumas vilas e cidades no litoral, alguns outros portugueses fundaram vilas no interior, como por exemplo Santo André, da Borda do Campo, fundada pelos portugueses em 1553, São Paulo de Piratininga, hoje São Paulo, maior cidade do Brasil, fundada em 1554. É até interessante essa origem da cidade de São Paulo, porque no litoral não se praticava muito a agricultura, o solo não permitia tanto a prática da agricultura. Então, nós podemos dizer que o padre José de Anchieta subiu a famosa Serra do Mar e aí encontrou no interior do estado de São Paulo, hoje terras férteis, vindo a fundar um colégio para catequizar indígenas, E aí, consequentemente, a partir desse
colégio foi surgindo a vila de São Paulo de Piratininga e depois a cidade e depois no que viria a se tornar a maior cidade do Brasil, tá certo? Um outro tópico importante está aí no nosso livro na página 161 é no campo, escravizados e senhores. Ou seja, pessoal, infelizmente os africanos quando vieram para o Brasil foram para serem escravos e principalmente trabalharem na lavoura da cana-de-açúcar, ou seja, no plantio da cana, no corte da cana, na produção do açúcar. E aí então todo esse processo era feito nos famosos engenhos, que geralmente ficava no interior. Como eu disse, a maioria morava no litoral, mas esses engenhos produtores de açúcar ficavam no interior. E aí esses engenhos que ficavam nas zonas rurais, dentro deles existiam, as casas mais simples, os casebres mais pobres, aonde moravam os trabalhadores livres, Existia a casa do dono do engenho, como também existia, como vocês podem ver na imagem acima, a senzala, aonde os escravos eram então, entre aspas, infelizmente, guardados, armazenados, tratados, infelizmente, como produtos, tá certo, pessoal? E aí, com o passar do tempo, o açúcar vai ganhando destaque internacional, ou seja, lá em Portugal vai ser vendido bastante o açúcar e esses engenhos vão crescendo e aí o dono desse engenho vai construindo ali para ele uma casa melhor, para ele. Tanto é que essa casa melhor desse dono do engenho passou a ser chamado de Casa Grande, porque ali dentro daquela estrutura passou-se a ter como a maior casa, a melhor casa, a casa desse senhor, que era então conhecido como Casa Grande, tá certo, pessoal? Então aqui nós vamos concluindo a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.